Pouca gente sabe, mas existem lugares no fundo do oceano onde o tempo parece não existir. E nesses lugares, sons inexplicáveis desafiam tudo o que a ciência conhece. Alguns desses sons foram gravados por equipamentos militares. Veja isso atentamente e acompanhe comigo as imagens. Durante décadas, o oceano foi tratado como um território silencioso, mas essa ideia começou a ruir quando sensores instalados a milhares de metros de profundidade passaram a captar algo inesperado. Sons, não ruídos comuns, mas sinais longos, potentes e impossíveis de ignorar. Esses equipamentos não foram criados para explorar mistérios. Eles foram desenvolvidos para detectar submarinos inimigos durante a Guerra Fria. E foi justamente nesse contexto militar que algo estranho surgiu. Os operadores perceberam padrões sonoros que não se encaixavam em nenhum registro conhecido. Não eram terremotos, não eram explosões e muito menos animais catalogados. Os sons pareciam vivos, moviam-se pelo oceano, mudavam de intensidade e surgiam em regiões extremamente profundas. Alguns duravam segundos, outros minutos inteiros. O mais perturbador era a escala. A potência desses sons era tão grande que atravessava oceanos inteiros. E quando os cientistas tentaram identificar a origem exata, perceberam que estavam lidando com algo nunca visto antes. E é sobre ele que o apresentador vai falar agora. O som que você vai conhecer agora deixou cientistas sem resposta. Ele foi captado em 1997 e recebeu um nome curioso. Um nome que parece inofensivo, mas esconde algo perturbador. Olha o que as imagens nos mostram. O som ficou conhecido como The Bloop. Ele foi captado por uma rede de sensores espalhados por milhares de quilômetros no Oceano Pacífico. Sua origem apontava para uma região extremamente profunda, perto da Antártida. O mais assustador não era apenas o som em si, mas a sua frequência. Ela era tão baixa que só poderia ter sido produzida por algo gigantesco, muito maior do que qualquer animal já conhecido. Cientistas analisaram o sinal repetidas vezes, mas nenhum modelo conseguia explicar aquele padrão sonoro. Durante anos, várias teorias surgiram. Alguns acreditavam que era um animal colossal ainda não descoberto. Outros falavam em atividade geológica desconhecida. Havia até quem sugerisse algo completamente fora da nossa compreensão. O silêncio oficial só aumentava o mistério, até que uma explicação foi apresentada, mas ela levantou ainda mais dúvidas do que respostas. E é sobre isso que vamos falar agora. Durante anos, ninguém soube explicar o bloop, mas nem todos acreditam nessa explicação. Acompanhe comigo o próximo relato que encontramos. Você já ouviu falar do Deruissa, esse som misterioso, captado nas profundezas do Oceano Pacífico? Deixou cientistas de cabelo em pé. E o motivo é que, diferente de outros ruídos submarinos, ele parecia ter uma direção clara. Era uma frequência curta, segura e praticamente limpa. O áudio lembrava muito um silvo, sabe, como um apito longo, mas vindo de debaixo d'água. A primeira suspeita foi algum mamífero marinho, como uma baleia, mas nenhuma espécie conhecida emite um som com aquele padrão. A segunda hipótese foi algum equipamento militar, talvez um submarino secreto. Mas a resposta oficial
foi não. Nenhuma força naval do mundo assumiu a autoria do sinal. E enquanto o debate pegava fogo, o som voltou a ser registrado em outros pontos do Pacífico, como se estivesse se movendo. O que será que está produzindo esse apito misterioso? O apresentador retorna agora para aprofundar o caso. Agora, vamos para um som ainda mais intrigante e assustador. Ele foi captado no Pacífico, mas ninguém sabe quando ele começou. Os cientistas o chamaram de upsweep. Acompanhe comigo as imagens. Já ouviu falar do upsweep? Esse som misterioso foi captado pela primeira vez no início dos anos 90, mas ninguém sabe exatamente quando ele começou. Ele é caracterizado por longas notas que sobem de frequência, como se algo gigante estivesse se elevando do fundo do mar. E o mais estranho é que essas notas se repetem todos os anos, sempre na mesma estação. A origem? Uma região remota do Oceano Pacífico, cheia de vulcões submarinos e fendas geológicas profundas. Alguns cientistas acreditam que o som pode estar ligado a atividades vulcânicas, mas nenhuma erupção foi confirmada na mesma época. Outros sugerem que poderia ser uma criatura marinha colossal, algo que ainda não conhecemos. O padrão é tão limpo e repetitivo que quase parece artificial, como se quisesse ser ouvido. E quanto mais os pesquisadores tentam decifrar o upsweep, maior o mistério se torna. O apresentador retorna agora com um detalhe intrigante. O upsweep ficou mais forte durante as últimas décadas, mas, de repente, começou a diminuir. Como se algo tivesse sido desligado ou interrompido. Olha o que as imagens nos mostram agora. O upsweep não se comportou como um sinal natural. A intensidade não aumentava e diminuía de forma aleatória. Ela seguia um padrão lento e progressivo, como se tivesse um propósito. E então, sem qualquer explicação, o som começou a desaparecer. Hoje, ele ainda pode ser ouvido, mas numa intensidade tão baixa que se tornou quase imperceptível. Os cientistas tentaram correlacionar o som com fenômenos geológicos, com a migração de animais, até mesmo com falhas tectônicas. Mas nada se encaixou perfeitamente. Enquanto isso, outras teorias ganharam força. As mais ousadas sugeriam testes militares secretos, ou falavam de estruturas perdidas no oceano profundo, estruturas que poderiam estar se movendo, ou talvez sendo desligadas. E é nesse ponto que o próximo relato amplia ainda mais esse mistério. É com você, aí no estúdio. O upsweep desapareceu, mas nunca foi explicado. O próximo som é ainda mais perturbador. Ele foi tão poderoso que atravessou oceanos inteiros. Acompanhe esse próximo relato. O movimento do Ruissell sugeria uma direção. E direção implica intenção. Os registros mostravam mudanças bruscas de rota, mudanças que não combinam de jeito nenhum com animais migratórios, que costumam seguir um caminho mais previsível. Com isso, a hipótese de ser um animal gigante começou a perder força. Foi aí que surgiu outra suposição. Será que era alguma tecnologia submarina desconhecida? Pensem bem, estávamos em plena Guerra Fria acústica, uma época em que submarinos se escondiam no silêncio absoluto, e qualquer som poderia ser uma pista valiosa. Mas essa teoria também não foi para frente. Nenhum país assumiu a responsabilidade. Nenhuma frota admitiu ter um dispositivo capaz de fazer um barulho desses. E então, o som
simplesmente parou. Assim como o Hupswip, ele foi enfraquecendo aos poucos e depois desapareceu por completo. O que nos leva a crer que talvez nunca saibamos a verdade por trás desses sons. Pouca gente sabe, mas o Julia é um dos sons mais rápidos e difíceis de explicar captados em águas profundas. Em 1º de março de 1999, sensores hidrofônicos captaram um som rápido, grave e extremamente incomum nas profundezas do Pacífico. O áudio, batizado de Julia, foi registrado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e chamou a atenção, porque parecia quase orgânico. Sua origem foi estimada próximo à Antártida, em águas remotas onde poucas embarcações operam. O som durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para gerar hipóteses que atravessaram décadas. A agência levantou algumas teorias científicas, mas a comunidade curiosa imaginou outras completamente diferentes. E é aqui que a gente entra para entender o que tornou esse som tão estranho e misterioso. É com você. Ai! Especialistas dizem que o áudio pode ter sido feito por gelo quebrando na Antártida, e outros afirmam que o padrão do som sugeria algo totalmente desconhecido. Acompanhe comigo as imagens. A hipótese oficial mais aceita para o som chamado Julia é a criogênica. Basicamente, seriam enormes placas de gelo se rompendo e vibrando nas águas profundas do oceano. E faz sentido, porque regiões polares realmente possuem vibrações acústicas únicas, que não encontramos em nenhum outro lugar do planeta. Mas a forma como Julia ecoou pelo oceano levantou outra questão. O que poderia gerar um som tão rápido, consistente e com um timbre tão diferente do que estamos acostumados a ouvir? Algumas teorias curiosas surgiram. Criaturas gigantes, desconhecidas, submarinos secretos, ou até mesmo falhas geológicas no fundo do mar. A verdade é que nada foi provado, e o caso segue em aberto até hoje. Mas o detalhe mais intrigante é o tamanho da fonte sonora. E isso o apresentador explica agora. Se fosse geológico, o padrão seria diferente no espectrograma. E se não fosse nem gelo nem rocha, olha que história curiosa! Em 19 de maio de 1997, algo estranho aconteceu. Sensores acústicos espalhados pelos oceanos Pacífico e Atlântico captaram um som bizarro. Um som que parecia estar desacelerando. Ele ficou conhecido como Slow Day, justamente porque sua frequência, seu pitch, diminuía com o passar do tempo. A localização estimada, mais uma vez, apontava para as águas geladas e remotas próximas à Antártida. A agência NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, até sugeriu uma explicação natural, como o som de um iceberg gigante raspando no fundo do mar. Mas essa explicação não convenceu todo mundo. O motivo, diferente dos sons comuns de gelo se partindo, o Slow Day viajou por uma distância imensa, sendo captado por múltiplos sensores. Isso só podia significar uma coisa: a fonte desse som era extremamente poderosa. E é aqui que o apresentador volta para explicar o detalhe mais perturbador sobre esse som. Isso indica que sua fonte era imensa, forte e distante. E surge uma pergunta que nunca foi respondida. Veja comigo as imagens. O som do Slow Day foi ouvido a milhares de quilômetros de distância
ecoando por todo o Oceano Pacífico. A explicação oficial sugere que a causa foi um iceberg gigante se arrastando ou se friccionando no fundo do mar na Antártida. Essa é uma explicação plausível, já que sons de gelo são comuns naquela região. Mas aqui é que a coisa fica estranha. Quando comparamos o espectrograma do Slow D com outros sons conhecidos de gelo, o padrão simplesmente não combina perfeitamente. Isso abriu espaço para todo tipo de teoria. Seriam criaturas marinhas gigantes, ainda desconhecidas pela ciência, estruturas submersas, misteriosas, ou talvez fenômenos geofísicos raros. A NOAA, a agência que gravou o som, encerrou o caso atribuindo a causa ao gelo, mas sem uma confirmação absoluta. E quando você olha os dados com calma, algo N, o bate. No próximo vídeo, vamos analisar isso em detalhes. Para gerar um som com esse alcance, a fonte precisa ser enorme. E nenhum animal conhecido ou quebra de gelo registrada tem exatamente esse perfil. E se existirem fenômenos que ainda não entendemos no mar? Olhe, Muti, olhe que história curiosa, acompanhe comigo! O último som desta lista é chamado de The Whistle, ou o assobio. Como o nome sugere, ele é curto, agudo e incrivelmente limpo. Em 1997, um único hidrofone no Oceano Pacífico Oriental captou este som misterioso. A NOAA, a Agência Oceânica dos Estados Unidos, tentou rastrear sua origem, mas sem sucesso. A localização exata permanece um enigma. Os cientistas investigaram todas as possibilidades conhecidas. Não há sinais de vulcanismo submarino, movimento de placas tectônicas ou qualquer tipo de estrutura termal na área. E o mais intrigante, sua frequência é tão única que não corresponde a nenhum animal marinho conhecido. Nenhum tipo de baleia, golfinho ou outra criatura produz um som assim. Como isso o assobio? Fecha a pergunta que nos perseguiu desde o início deste vídeo. O que mais existe lá embaixo, nas profundezas escuras, que nós ainda não descobrimos? Alguns têm hipóteses, outros não têm explicação alguma. Esse foi o Curiosidades e Mistérios de hoje. Ficamos por aqui e te aguardo no próximo vídeo. O Terro de Morro de Marionda. Curta e se inscreva. Fui!